A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Glória a Jesus. Eu sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade. Tem que dar graça, né, irmão? Mesmo sendo pego um pouquinho de surpresa, mas vamos dar graça. Porque em tudo o Senhor tem um propósito. E para cada coração, o Espírito Santo de Deus, eu creio que irá ministrar de acordo com a minha e a sua necessidade. Desde já eu já te convido para pedir ao Espírito Santo para te fazer entender o que Ele quer nos ensinar através da tua palavra mais uma vez. Abramos as nossas Bíblias em Juízes capítulo 13. Vai falar sobre o nascimento de Sansão. Amém? Vamos ler? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Podeis nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, a história de Sansão. E antes da Bíblia relatar a história de Sansão, nós vamos ver que outros juízes se levantaram para defender o povo de Israel. Porque o que aconteceu? Após a morte de Josué, que era o líder que substituiu o grande líder Moisés, que tirou o povo do Egito, você conhece essa história. Após a morte de Josué, o povo ficou sem liderança. As pessoas começaram a fazer o que bem parecia aos seus olhos. Toda aquela orientação, os mandamentos que foram dados pelo Senhor através do teu servo Moisés e reafirmado pelo teu servo Josué, para aquela geração que viveu após a morte de Josué, eles esqueceram, deixaram de praticar os ensinamentos do Senhor. Então começaram a fazer o que bem parecia aos seus olhos. No entanto, o que essas pessoas faziam, que parecia bem aos seus olhos, ia contra aquilo que o Senhor havia ensinado. Essas atitudes, o seu comportamento entristecia o coração do Senhor. Então, por misericórdia, para que o povo não se perdesse, o Senhor, às vezes vai contra a nossa lógica, mas Ele permitiu um povo inimigo para pressionar o seu povo. E quando aquele povo estava sendo oprimido por um povo inimigo, aí o povo se lembrava de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Criador, nós temos um Deus que nos tirou da terra do Egito. Vamos clamar, porque Ele vai nos socorrer. Então o povo clamou e o Senhor levantou um juiz, levantou até uma juíza e enfim levantou também Sansão. Nós lemos aqui toda a orientação que o Senhor, que o anjo do Senhor deu para a mãe de Sansão. O que ela não podia comer, o que ela não podia beber,
ele não podia cortar os cabelos, porque ele seria um menino consagrado ao Senhor, levantado para mais uma vez trazer o povo para perto de Deus, para julgar o povo, para orientar o povo. Deus cumpre a sua promessa, porque quando ele fala, ele cumpre. Então, a mãe de Sansão engravidou, teve Sansão e criou conforme a orientação do Senhor. No entanto, Sansão, nós vamos ver aqui no decorrer da sua história, que Sansão era um jovem impulsivo, um jovem que o que desejava, ele queria conquistar. Só que ele se esquecia das orientações que foram dadas para o seu crescimento, porque ele era diferente. Ele não podia andar como o mundo podia andar. Ele não podia falar como o mundo. Ele não podia proceder como o mundo. Ele precisava viver uma vida consagrada ao Senhor. Mas Sansão, ele casou. Uma certa feita se interessou por uma jovem. E da onde era essa jovem? Do meio do seu povo? Não, no meio do povo inimigo. Se interessou por uma jovem filisteia. E o pai de Sansão perguntou assim: mas por acaso não tem uma jovem no meio do nosso povo para que você venha se casar? Por que buscar lá fora, se Deus tem o melhor para você aqui dentro? Ei, Sansão, presta atenção, observa. Mas Sansão não quis saber, porque o seu coração estava desejoso, o seu coração já estava ardendo de vontade para conquistar aquela moça e casar-se com ela. Então nós lembramos da palavra do Senhor que nos diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então já podemos aprender o seguinte: nós não podemos ser levados pelos desejos do nosso coração. Ei, preste atenção, o nosso coração é enganoso. É por isso que nós temos que viver uma vida de dependência ao Senhor, falando: Senhor, sem ti eu não sou nada. E não somente falar, mas mostrar isso com atos, com atitudes, falando para o Senhor: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Eu quero A, mas se o Senhor quiser a alternativa B para mim, eu aceito, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não podemos deixarmos ser levados pelos nossos olhos, pelos desejos dos nossos olhos, porque o nosso coração é enganoso e o inimigo, ele é astuto, porque ele não oferece nada de ruim. Já parou para pensar? Porque quando ele apresenta para nós, os nossos olhos se iludem com aquela proposta, se iludem com aquele presente, e a gente considera que aquilo é bom, vai ser bom para mim. Mas o nosso coração é enganoso. O Senhor nos traz a reflexão nesta noite. Precisamos confiar no Senhor e não nos desejos do nosso coração, para que não venhamos fazer coisas, tomar atitudes, tomar decisões que vão contra ao melhor de Deus que já está preparado para mim e para você. Glória a Jesus. Então Sansão crescia, desejou a mulher filisteia e casou-se com ela. Posteriormente, no decorrer da história, mais uma vez nós vamos ver um jovem tomando uma atitude precipitada. Vamos lá no capítulo, abra sua Bíblia, no capítulo 16, no versículo 4, que diz assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100
vasos de prata. Lembra que eu disse que Sansão era consagrado ao Senhor, que sua criação, a sua comida, todo o seu proceder devia ser diferente. Por quê? Porque ele recebeu uma força sobrenatural para defender o seu povo dos filisteus. Então você vai ler no decorrer da história, ele fez grandes feitos para que os filisteus se afastassem do povo de Deus. Mas ele não considerou isso. E mais uma vez, ele deixou ser levado pelos desejos do seu coração. Se apaixonou por uma mulher. E os seus inimigos, sabendo disso, eles logo arquitetaram a destruição de Sansão. Porque eles não poderiam vencer Sansão, ele era invencível. Ele era um homem natural, sim, mas ele era consagrado desde o ventre. E por conta disso ele recebeu uma força sobrenatural. Ele sozinho conseguiu matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele carregou um portão enorme nas costas. Que força é essa? Que veio do Senhor. Mas ele não considerou isto. Ele não vigiou. E mais uma vez, ele deixou ser levado. E o ensinamento que nós adquirimos é: temos que vigiar para não visar ao proveito e às vantagens pessoais, menosprezando os dons e o poder que Deus nos concedera. Porque, como eu falei, o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. Por que ele fica ao nosso derredor? Porque a partir do momento que você e eu entregamos a nossa vida para Jesus, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque agora estamos sendo guardados pelos anjos do Senhor. Então ele fica ao derredor, procurando o quê? Uma brecha, uma oportunidade. Porque sabe que ele só pode atuar em nós se nós dermos a brecha, se nós não vigiarmos. E é por isso que ele ficou na vida de Sansão da mesma forma, procurando uma oportunidade para destruí-lo de uma vez por todas. Ele caiu no laço do passarinheiro. Ele brincou com fogo. Lembra do ditado? Quem brinca com fogo pode se queimar. Tentou brincar com aquela mulher: se me amarrar com cordas novas, eu perderei a minha força. A mulher ia lá, amarrava, e quando ela gritava: os filisteus estão vindo! Ele se desfazia aqueles nós. E não percebia, ele estava tão cego pelos desejos do seu coração, que ele não percebia. Nem foi uma vez, foram 2 ou 3 vezes aquela mulher tentava descobrir o seu segredo. E ele não se atentava que ele estava em uma armadilha. Só que a palavra de Deus vai dizer que ela insistiu de uma tal forma que ele se irritou e contou o seu segredo. Porque ela chantageava: você não me ama, você não quer contar o seu segredo, fazendo aquele charme, tentando persuadi-lo. E ele não resistiu e contou o segredo da sua força, que não era para ele contar com ninguém, era um segredo dele com Deus, mas ele contou. E por causa disso, os seus inimigos encontraram a brecha que precisavam para trazer a ruína de Sansão. Aquela mulher, sabendo do segredo, agora estava o segredo em suas mãos, usada pelo diabo, persuadida, ela foi paga para traí-lo. Ela esperou dormir. Ele estava à vontade, se sentindo cuidado naquele ambiente. Não sabia ele que estava no laço do passarinheiro. Ao dormir, aquela mulher, Dalila, ela corta os seus cabelos. E mais uma vez ela grita: lá vem os filisteus. E os filisteus chegaram, dessa vez chegaram. Mas quando ele se levantou, em sua mente ele já estava certo: levantar-me mais uma vez e vou derrotar todos.
Aleluia. Espírito Santo está falando conosco. Mas ele não sabia que a força que vinha do Senhor, de uma aliança que foi feita desde o momento que ele estava no ventre de sua mãe, essa aliança foi quebrada. E então a força sobrenatural que ele tinha, ele já não possuía mais. Não adiantava mais levantar com atitude e se posicionar para guerrear, porque a aliança tinha sido quebrada. As forças já tinham ido embora. E ele não pôde fazer mais nada. Os filisteus amarraram Sansão, furaram seus olhos. Lembra que eu falei que ele era levado pelos desejos do seu coração? Aquilo que ele olhava e ele desejava, Deus permitiu que ele ficasse cego. Passou a ser chacota dos seus inimigos. Meu Deus. Foi levado para servir de espetáculo para os inimigos, para aqueles que adoravam outros deuses, para aqueles que zombavam do Deus verdadeiro, Deus de Israel. E ele foi levado para lá, para o templo de outros deuses, e sendo açoitado, sendo zombado daqueles homens. Mas chegou um momento que ele se lembrou da aliança que ele quebrou. E lembra que na palavra do Senhor diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Pois é, no momento que ele estava amarrado, que ele estava servindo de chacota para os seus inimigos, ele fez uma oração de arrependimento, uma oração reconhecendo: Senhor, pequei contra ti, pequei, quebrei a aliança, mas eis-me aqui, Senhor, me dá mais esta oportunidade para cumprir o propósito para o qual fui chamado, que era para derrotar os filisteus. Mas eu não valorizei o dom que o Senhor me deu, eu não valorizei a força que o Senhor me deu. Me perdoa, Senhor, dá-me mais desta vez a sua força, para que eu possa derrotar os meus inimigos. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, igreja. Somos falhos. Enquanto estivermos aqui, somos suscetíveis a erros. Mas quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, derramamos o nosso coração, Ele perdoa as nossas iniquidades. Ele nos enche com o teu Espírito Santo, nos dando novamente a tua força, para que possamos caminhar seguindo a Ele até chegar aos céus. E Sansão aproveitou a oportunidade. Ele foi perdoado e alcançou misericórdia do Senhor, e novamente recebeu a força sobrenatural. E ele matou mais inimigos no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos nesta noite que não devemos ser levados pelos desejos do nosso coração, e que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, a nos encher de força e de graça, para que possamos permanecer em teu caminho, resistindo o diabo, e ele fugirá de nós. Guarde essa palavra no seu coração. Nós que somos jovens, todos aqui são jovens, até 100 anos é jovem. Nós que somos jovens precisamos pedir ao Espírito Santo o equilíbrio, porque muitas das vezes somos tomados pela ansiedade,
de conquistar algo, desejar algo, e achar que aquela decisão precisa ser tomada para ontem. E aí a gente acaba tomando decisões precipitadas, erradas, sem a orientação do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos deixar de lado a impulsividade, o orgulho. A gente não se manda. Essa história de que eu mando na minha vida e eu faço o que eu quero não funciona para crente nenhum. Aleluia. Se você quiser chegar ao céu, se eu quiser chegar no céu, eu preciso reconhecer que eu não mando nas minhas escolhas. Quem manda é o Senhor. Nós escolhemos sim dar a liberdade para Ele operar ou não, para Ele fazer a sua vontade ou não em nossas vidas. Mas podemos ter a certeza de que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, o mais Ele vai fazer. Infinitamente Ele vai fazer. Não tem aquele sonho maravilhoso que você sonha e anota e ora para Deus. Agora pensa, Deus tem infinitamente mais. O teu sonho mais mirabolante não chega aos pés daquilo que o Senhor tem reservado para você, reservado para mim. Então vale a pena a gente esperar no Senhor. Vale a pena a gente confiar no Senhor. Vale a pena rejeitar as coisas deste mundo e aguardar o que o Senhor tem de melhor para nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ensine, nos fortaleça a permanecer no caminho da verdade e no caminho da dependência ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração e ministre ao seu coração, interprete aquilo que eu não consegui explicar, mas eu creio que o Espírito Santo já ministrou aos nossos corações de acordo com a nossa necessidade. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.